O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada. Empregado. Competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte, em certa demanda, no qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, também foram fixados honorários de sucumbência em seu favor, considerando o caso narrado e o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que honorários de sucumbência não se confundem com honorários contratuais. Quando um cliente contrata um advogado, ele faz um contrato que é de preferência por escrito, estabelecendo o valor dos honorários contratuais, que pode ser um valor fixo determinado, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$50.000, R$100.000, R$1.000.000, dependendo do caso, pode se estabelecer em valor. Ou pode ser estabelecido um percentual, 1%, 10%, 30%, 50%, que é o limite, né? O advogado não pode ganhar mais do que o cliente. Então esses são os honorários contratuais. Independente dos honorários contratuais, o advogado que atuou naquele processo ele tem direito a honorários de sucumbência. E esses honorários de sucumbência eles não são compensados em relação aos honorários contratuais. O cliente não tem nada a ver com honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são do advogado e o cliente, mesmo o advogado tendo ganhado honorário de sucumbência, o cliente continua obrigado a pagar os honorários contratuais. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa entender. Agora aqui, vamos dar uma olhada nas alternativas para ver o que as alternativas estão querendo dizer para a gente, tá? Em primeiro lugar, artigo 14 do regulamento ele fala: os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Vamos ler, vamos entender esse artigo porque ele traz umas palavrinhas difíceis, né? Primeiro, vocês sabem o que significa sucumbência? Às vezes a gente fica falando em sucumbência e nem sabe o que isso significa, né? A sucumbência vem de sucumbir, que é perder. Quando alguém sucumbiu, é porque ela perdeu alguma coisa. Então a parte sucumbente num processo é aquela parte que perdeu aquele processo. E a parte perdedora vai ter que pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Tá? Então, o advogado vencedor não é ele que sucumbiu. Quem sucumbiu é quem perdeu. Então, ele vai receber os honorários pela sucumbência da parte contrária. Tá? Então, isso é a sucumbência. Por decorrerem precipuamente, né? Que palavrinha complicada. Especificamente, né? Por decorrerem especificamente do exercício da advocacia. Como assim que só acidentalmente decorrem da relação de emprego? O que é isso, gente? O que tem a ver com acidente de trabalho aqui? Nada a ver. Os honorários de sucumbência, eles decorrem acidentalmente da relação de emprego, por quê? Quando nós temos um advogado que é empregado, então, é o caso aqui, olha só. O advogado Sebastião é empregado. Ou seja, ele trabalha para essa empresa de carteira assinada. Lá na carteira dele tem lá advogado, ele recebe salário todo mês, ele é empregado. Então os honorários de sucumbência, eles decorrem acidentalmente da relação de emprego. Ou seja, não é o fato de ser empregado que gera para esse advogado o direito de receber honorários de sucumbência. O que gera o direito é ele ter advogado em um processo judicial e ganhado aquele processo. Só que acidentalmente ele só foi advogado naquele processo por ser empregado da empresa, entendeu? Então por isso que fala que eles decorrem só acidentalmente. E é uma palavrinha que nem precisava estar aqui, porque não é o principal. O principal desse artigo é que os honorários de sucumbência que o advogado empregado recebe
não integram o salário ou a remuneração. E aí a gente precisa relacionar isso aqui com o direito do trabalho, né? Ontem, inclusive, eu falei sobre o direito do trabalho, eu respondi questões de direito do trabalho, porque quando a gente tem alguma verba que ela é de natureza salarial, ela integra a remuneração, o salário, isso significa que a empresa tem que recolher INSS sobre essa verba, tem que recolher FGTS sobre essa verba. Quando vai pagar 13º e férias para o empregado, essa verba também vai fazer parte do contrato. Então, o que esse artigo está falando? Que se o advogado ele recebeu honorários de sucumbência, isso não vai ser considerado salário. O empregador não tem que recolher nem contribuição previdenciária e nem FGTS, nem pagar 13º e férias sobre isso, ok? Essa é a explicação desse artigo, perfeito? Vamos então para as alternativas. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados, a gente nem precisa porque a gente já viu que não integram a remuneração. B. Os honorários integram a remuneração de Sebastião. Não integram a remuneração de Sebastião. Está incorreta. Alternativa C. Os referidos honorários não integram a remuneração e não serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. Errado, a gente viu que nem para fins trabalhistas e nem para fins previdenciários. E a alternativa correta, a alternativa D. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. Perfeito, é o que o artigo 14 estabelece. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelhos de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão é boa para cair, hein? Nossa Senhora! Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelhos de raio-x, embora deva passar pelo detector de metais, independentemente de motivação. B. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelhos de raio-x. Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciada situação especial de segurança em ato motivado. Alternativa C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais, a menos que haja contraindicação médica expressa. Alternativa D. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. Vamos ler mais uma vez, entendendo com calma. Pessoal, essa questão é aquele tipo de questão que, se você não lê com calma, tem uma informação aqui que vai passar batido e é uma informação essencial para você acertar, que é essa aqui, ó, advogada Mariana, gestante. Se você só lê que é uma advogada e não leu que ela está gestante, você às vezes vai errar a questão. Ela está gestante e foi obrigada a passar por raio-x e por detector de metais ao entrar no Tribunal de Justiça. Vamos lá, a alternativa A fala que ela não pode ser submetida ao raio-x, mas tem que passar o detector. A alternativa B não pode ser submetida aos raios-x, mas tem que passar só se tiver alguma situação especial de segurança. A alternativa C fala que ela deve passar pelos dois. E a alternativa D fala que não deve passar por nenhum dos dois. O que o examinador quer saber aqui? Se a advogada grávida, gestante, se ela é obrigada a passar por aparelhos detectores de metais e raio-x. A gente vai pesquisar nos 3 códigos que a gente tem de ética profissional e a gente tem que saber os direitos da advogada grávida, tá bom? Vamos dar uma pesquisada aqui então, vamos lá? Olha só, vamos começar aqui pelo Estatuto da Advocacia. Estatuto da Advocacia, logo aqui no comecinho dele, ele fala da atividade dos advogados e ele fala dos direitos do advogado. Então, provavelmente vai estar dentro desse capítulo aqui.
Porque a gente quer saber se a advogada gestante, se ela tem o direito ou não de não ser submetida a raio-x e ao detector de metais. O artigo 6º está falando de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, então não é o caso. O artigo 7º vem trazendo aqui uma série de direitos dos advogados, vários direitos. E aí a gente tem o artigo... Cadê ele? 7º... Aqui, ó, 7º-A. Vou até chegar ele um pouquinho para cima aqui, o Vademecum, para dar para vocês lerem melhor. Ele fala o seguinte: são direitos da advogada, da mulher advogada, gestante. A advogada que estiver gestante, ela tem direito à entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Ela tem direito à reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. E aqui ela vai falando também da lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, local adequado para atendimento das necessidades do bebê. E vem trazendo outros direitos. Mas aqui a linha A do inciso 1º do artigo 7A já responde: advogada gestante tem direito de entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Pessoal, mais uma vez, leiam, estudem esse capítulo aqui dos direitos do advogado dentro do Estatuto da Advocacia. Olha só, do artigo 6º até o artigo 7º-B. São extremamente importantes, então compensa demais dar uma estudada neles, tá bom? Vamos lá então, eu transcrevi aqui o artigo para poder facilitar nesse material. E só com um detalhe, tá? Para quem entrou depois, esse material está disponível nesse link aqui, ó. Quando você entra em mapadodireito.com/desafio, você vai receber um e-mail com uma senha de acesso à nossa plataforma de estudos. Vou só mostrar novamente, bem rapidamente aqui, ó, que você vai acessar. Tem o desafio da aprovação, que esse domingo tem o 5º simulado que está disponível. E quando você entra em materiais para o exame da UAB, aqui embaixo, PDF das lives. A última aqui está esse material que a gente está trabalhando com ele hoje aqui, tá bom? Beleza, mas vamos lá. Então vamos responder essa questão aqui. Vamos entender o que é que essa questão está falando. Se não tivesse grávida? Se ela não tivesse gestante, aí que está a dúvida, né? Essa questão, ela está falando especificamente da advogada gestante. Se ela não estivesse gestante, ela não teria esse direito que está na linha A do artigo 7º-A. Então ela deveria passar pelo detector de metais e pelo raio-x. Só tem esse direito a advogada mulher gestante, ok? Então vamos lá. Aqui a alternativa correta vai ser justamente a alternativa D, porque está falando que ela tem o direito a não ser submetida ao detector de metais, ok, pessoal? Tranquilo? Essa foi bem tranquila, né? Expediente, Paulo saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso das vendas naquele mês e sua escolha como melhor funcionário do período. Ao chegarem ao bar, Paulo entregou a chave de seu carro aos colegas, olha essa informação, alertando-os que iria beber até se embriagar e cair. Então por que o Paulo foi para o bar beber? Porque ele estava comemorando, ok? E ele chegou lá e falou, vou beber até cair. Beleza. Após cumprir a promessa, ele bebeu, encheu a cara. Paulo, completamente alterado, se dirigiu até o caixa do bar para pagar sua conta. Devido a divergências quanto à quantidade da bebida consumida, Paulo iniciou uma forte discussão com o atendente do estabelecimento, arremessou a garrafa de cerveja que segurava em sua mão, acertando a cabeça do funcionário e causando-lhe ferimentos de natureza grave. Preocupado com as consequências jurídicas do seu ato, Paulo procura na condição de advogado. Considerando apenas informações expostas sob o ponto de vista técnico, você deverá esclarecer que a conduta praticada por Paulo configura. Pessoal, isso aqui é uma questão de interpretação de texto. Não é uma questão difícil, é uma questão simples. Se você tivesse interpretado o texto corretamente, não tinha como errar essa questão.
Porque olha só, o que o artigo 28 do Código Penal fala? Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool. Ou seja, quem voluntariamente bebeu não exclui imputabilidade penal, ok? Então vamos lá. Conforme o Código Penal, crime de lesão corporal diante da embriaguez culposa, podendo ser reconhecida causa de diminuição de pena. Não foi embriaguez culposa, ela foi voluntária. Ele bebeu porque quis. Não é porque foi levado a erro, nada disso, tá? Foi voluntária. Então, e ainda assim não seria causa de extinção da culpabilidade. Conforme o Código Penal, conduta típica e ilícita, mas não culpável, diante de embriaguez culposa. Mais uma vez, embriaguez foi voluntária, não foi culposa. C. Conforme o Código Penal, crime de lesão corporal grave diante da embriaguez voluntária. Show! Maravilha! Embriaguez foi voluntária, ele quis se embriagar. D. Conforme o Código Penal, crime de lesão corporal grave com reconhecimento agravante diante da embriaguez preordenada. Não, a embriaguez preordenada é aquele que o cara bebe para tomar coragem, né? Não foi o objetivo. Ele não bebeu para criar coragem de bater no atendente. Ele bateu porque ele se embriagou voluntariamente. Por isso que eu falo que essa é uma questão que você nem precisava saber muito de conteúdo jurídico do direito penal aqui. Se você lesse direitinho, fizesse a interpretação de texto correta, você conseguiria chegar na resposta. Porque estava só em você saber que a embriaguez foi voluntária. Ele bebeu porque quis. Então, para responder essa questão, era só você prestar atenção aqui, ó, nessa frase. Alertando-os que iria beber até se embriagar e cair. Ao falecer em 2019, Januário deixa duas filhas vivas, Rosana, mãe de Luna, e Helena, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, Humberto, falecera em 2016, deixando-lhe dois netos, Lucas e João. Sobre a sucessão de Januário, assinale a afirmativa correta. Alternativas: A. Lucas, João, Luna, Gabriel e Vinícius serão seus herdeiros. B. Helena, Rosana, Lucas e João serão seus herdeiros, cada um herdando uma cota igual da herança deixada por Januário. C. Apenas Helena e Rosana são suas herdeiras. D. São seus herdeiros Helena, Rosana e os sobrinhos Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente ao quinhão de cada uma das tias. Então é mais uma questão aqui de direito das sucessões. Então, como eu falei, é sempre complicado, a gente precisa fazer os cálculos, a gente precisa verificar quem é herdeiro, quem não é herdeiro. Geralmente a banca coloca um monte de gente, até que nesse enunciado aqui não colocaram tantas pessoas. Mas aí geralmente eles falam, ó, fulano, casado com ciclano, pai de fulano, e aí eles vêm colocando um monte de gente. Aí eu tenho até uma dica para você. Compensa você tirar um minutinho lá na sua prova e desenha os bonequinhos. Então desenha um bonequinho lá do Januário, aí puxa uma setinha. Opa, Januário faleceu, tinha duas filhas vivas. Aí você puxa um tracinho, escreve Rosana. Puxa um outro tracinho, escreve Helena. Ah, Rosana tinha uma filha, Luna, puxa mais um tracinho. Vai desenhando, porque fica mais fácil você identificar de forma visual, né? Isso ajuda você a entender o que está acontecendo ali. Basicamente, o que acontece? Januário, ele teve 3 filhos. Apesar de que o enunciado fala em 2 filhas vivas, mas ele já tinha um outro filho, Humberto, que faleceu em 2016. Ou seja, quando Januário faleceu, o seu filho Humberto já tinha falecido, tá? Então, durante a vida, Januário teve 3 filhos. O Januário, já falecido, tinha 2 filhos, Lucas e João. Aqui também falou que a Rosana era mãe de Luna e Helena era mãe de Gabriel. Como a Rosana e a Helena ainda estão vivas, pouco importa se elas têm filhos ou não. Porque a gente precisa lembrar, quem são os herdeiros necessários? Nós temos aqui os descendentes, tá? Só que os descendentes em primeiro grau.
Então, quando a gente fala de filhos, sim, eles são herdeiros necessários. Agora, os netos, não. Os netos só vão herdar se os pais já forem falecidos, que é justamente esse caso. O Januário, se ele tivesse vivo, ele teria direito a 1/3 dessa herança? Sim, teria direito à parte dele na herança. Como ele já faleceu, os filhos dele vão passar a herdar no lugar dele. É o que a gente chama de herança por representação, né? Sucessão por representação. Então aqui, Lucas e João, sim, vão ter direito a herdar. Eles vão ter direito a herdar o mesmo tanto, cada um, que a Rosana e que a Helena? Não. A gente tem que lembrar que eles estão representando o seu pai que já é falecido, que é o Januário. Então, olha só, o Januário, a gente pode considerar ele como tendo 3 herdeiros: Rosana, Helena e Januário. Opa, o Humberto, desculpa. Viu tanto que confunde as palavrinhas? Januário faleceu. Ele tinha 3 herdeiros: Rosana, Helena e Humberto. No lugar do Humberto vão entrar os 2 filhos dele, Lucas e João. Ou seja, essa herança ela vai ser dividida por 3. A parte do Humberto vai passar para os filhos dele, Lucas e João. Então vamos entender aqui qual que é a correta. Alternativa A. Lucas, João, Luna, Gabriel e Vinícius serão seus herdeiros? Não, Luna e Gabriel não serão herdeiros porque são netos e os pais estão vivos. Não vão herdar. Helena, Rosana, Lucas e João são seus herdeiros, cada um herdando uma cota igual da herança? Não, Lucas e João não vão receber cada um o mesmo tanto que os outros, tá? Eles estão representando o pai. C. Apenas Helena e Rosana são suas herdeiras? Errado também, a gente já viu que os filhos do Humberto têm que receber. São seus herdeiros Helena, Rosana e os sobrinhos Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente ao quinhão das tias. Essa questão ela deu muita polêmica, porque essa alternativa ela não ficou muito bem escrita, né? Porque, na verdade, Lucas e João, eles são netos do Januário. Eles não são sobrinhos do Januário, mas eles são sobrinhos da Helena e da Rosana. Então é uma questão de interpretação de texto, mas ela ficou mal redigida, tá? Mas essa foi a alternativa correta. Eles vão receber cada um metade do quinhão de uma das tias. A alternativa correta vai ser a alternativa D de dado. Aqui a gente tem o artigo 1851 que fala: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Em ação coletiva ajuizada pela Associação Brasileira XYZ, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em segunda instância, o tribunal negou o provimento à apelação interposta pela Associação Brasileira XYZ e manteve a sentença proferida. A associação, contudo, notou que um outro tribunal do país, em específico, decidiu sobre questão de direito similar de forma distinta, tendo atribuído interpretação diversa à mesma norma infraconstitucional federal. A respeito da hipótese narrada, assinale a opção que apresenta a medida judicial a ser adotada pela Associação XYZ. Alternativas: A. Interposição de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, devendo a associação recorrente comprovar no recurso a divergência entre o acórdão recorrido e o julgado do outro tribunal, além de mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. B. Interposição de embargos de divergência direcionados ao Superior Tribunal de Justiça no intuito de uniformizar o entendimento divergente dos tribunais. C. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência, ainda que se trate de divergência entre tribunais sobre questão de direito sem relevância e repercussão social. D. Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas direcionado a relator
de turma do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de uniformizar o entendimento divergente dos tribunais. Essa é uma questão que eu considero ela de um grau de dificuldade elevado pela complexidade do caso trazido e a dificuldade de interpretação do que está acontecendo aqui. Então aqui você precisava ler isso aqui com muita calma, tentando entender cada palavrinha o que aconteceu. Então vamos esmiuçar aqui essa situação. Olha só, nós tivemos uma ação coletiva ajuizada por uma associação. Essa ação coletiva ela foi protocolada em primeiro grau, foi protocolada em uma vara, muito provavelmente em uma vara civil. E aí, como que eu sei isso? A gente teve uma sentença que julgou improcedentes. Beleza. Então, contra essa sentença que julgou improcedentes, teve um recurso, que muito provavelmente foi uma apelação. Em segunda instância, o tribunal, ou seja, o tribunal aqui, ele julgou a apelação que foi protocolada contra a sentença de primeiro grau. Então nós estávamos numa vara civil, apelação protocolada no tribunal, a gente tem aqui o tribunal com um acórdão negando provimento à apelação. Ou seja, não deu provimento à apelação. Manteve a sentença. A associação agora ela quer fazer alguma outra coisa. Então a gente já teve o processo em primeiro grau na vara, já teve o recurso de apelação no segundo grau no Tribunal de Justiça. Para onde que esse processo vai? Ele vai continuar no Tribunal de Justiça, ou ele vai para o STJ, ou ele vai para o STF? Isso é o que a gente precisa saber aqui. Aí a gente tem que ver quais foram os requisitos. A associação ela falou que em um outro tribunal do país, então vamos supor que esse processo ele tenha tramitado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aí a associação verifica que lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teve um outro processo sobre a mesma situação, claro que com partes diferentes, e esse tribunal decidiu de uma outra forma. Tá? Então, aqui o tribunal ele decidiu que esse tipo de situação não é cabível e o tribunal de lá decidiu que essa situação é cabível. Ou seja, questão de direito similar. Então, é o mesmo direito que está sendo discutido, né? Ou então, pelo menos, similar. E foi julgada de forma distinta. Um tribunal julga de um jeito, outro tribunal julga de outro jeito. Até aqui tranquilo? Até aqui está dando para entender? Maravilha. Aqui esse finalzinho também é muito importante. Tendo atribuído interpretação diversa à mesma norma infraconstitucional federal. Aqui já tem várias informações que a gente precisa entender. Foi uma norma infraconstitucional. Isso significa que não teve violação à Constituição Federal. Não tendo violação à Constituição Federal, a gente já exclui competência do STF. Esse não é um recurso que será destinado ao STF, porque não é matéria constitucional. É matéria infraconstitucional federal. Isso significa que nós temos uma norma infraconstitucional federal. O que é isso? Uma lei federal. Ou seja, não estamos tratando de uma lei estadual, não estamos tratando de uma lei municipal, estamos tratando de uma lei federal. Isso vai importar? Claro que isso vai importar, em primeiro lugar, porque se fosse uma lei municipal ou estadual, por que um tribunal de justiça de um outro estado estaria tratando sobre esse assunto, né? Não faria nenhum sentido. Maravilha. Aqui, o curso natural do processo ele sai do primeiro grau, passa pelo segundo grau, ou seja, sai da vara, passa pelo tribunal e vai para o STJ. Caso tenha algum tipo de violação à lei federal e, aqui nesse caso específico, interpretação diversa de dois tribunais diferentes, né? Por isso que a alternativa correta aqui vai ser a alternativa A, interposição de recurso especial, fundado em dissídio jurisprudencial, ou seja, é uma divergência de jurisprudência, certo? Sim, um tribunal decide de uma forma, outro tribunal decide de outra forma. A gente tem divergência jurisprudencial. Devendo a associação comprovar a divergência entre o acórdão e o julgado de outro tribunal. Perfeito. No recurso, precisa trazer aquele julgado lá do Rio de Janeiro sobre esse assunto, comprovando que é divergente. Além de mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos. Precisa comprovar o porquê que aqueles casos são parecidos.
Beleza. Não vai ser embargos de divergência no STJ, porque os embargos de divergência é quando o processo já está lá no STJ. Esse processo não está no STJ, ele ainda está no Tribunal de Justiça. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência. O que é um incidente de assunção de competência? Quando nós temos dois tribunais ou dois juízes que os dois falam que são competentes ou incompetentes para julgar determinada demanda, vem um incidente de assunção de competência, né? Para que alguém decida quem que vai ser competente. Também não é o caso aqui, não existe essa divergência, né? E D, pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. O enunciado não falou que tinham várias demandas tratando sobre o mesmo assunto. Muito pelo contrário. Ele falou que foi uma ação coletiva, uma única ação coletiva ajuizada por um sindicato, né? O IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é cabível quando nós temos aí centenas ou milhares de ações sobre o mesmo aspecto, né? Sobre o mesmo direito. Então não vai ser o caso. Aqui realmente vai ser a alternativa A, recurso especial. Artigo 105, competência do STJ. Aí a gente tem aqui o inciso 3º, julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal. Contrariou lei federal? Sim. E também tem a linha C. Der a lei federal, na verdade vai ser essa, né? Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ou seja, o enunciado falou que tinha uma norma federal e falou que havia divergência entre dois tribunais. Perfeito? Alternativa